Oi, Marcele, tudo bom? Vamos começar a sua leitura, que eu possa me conectar à sua energia, que a espiritualidade permita que essa leitura flua, que essa leitura traga a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Primeiramente, nessa leitura, nós vamos ver os bloqueios, né, da tua vida. Depois a gente vai ver as energias, né, que estão no seu caminho, na linha do pensamento, do físico, do espiritual, financeiro, trabalho e relacionamentos. Como você solicitou, a gente ainda vai dar uma olhada sobre a questão se existe uma energia de filhos, né, na tua vida, pelo menos proximamente, né, uma energia assim de um ano para frente. Mas vamos dar uma olhadinha. Então, vamos começar, né? Vou puxar as cartas. Eu já embaralhei, tá? Bem muito antes. Que é só uma embaralhada final. Uma embaralhada assim pra gente mostrar que tá embaralhando. Mas já embaralhei bastante antes. Pra poder começar. Ganhei uma barraca bela. Foi a cigana quem me deu. Ganhei uma barraca bela. Foi a cigana quem me deu. O que eu tenho é da cigana. O que é dela não é meu. O que eu tenho é da cigana. O que é dela não é meu. Vamos chamar a cigana do Pueré. Pueré, puerá. É a cigana do Pueré. Pueré, puerá. Laroia, Dona Rosa Vermelha. Perdi as contas aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora falta relacionamento. E a questão se tem energia para filhos. Tá. Certo. Entendi. Gente, estas cartas nós vamos deixar aqui no cantinho, tá? Enquanto a gente olha os bloqueios. Energia de bloqueio é uma energia que tá te impedindo de alcançar seu melhor potencial, tá? O que tá te atrasando. E eu vou lhe contar uma coisa. Eu já tentei gravar essa sua leitura hoje mais cedo, mas aconteceram algumas coisas aqui que atrapalharam, tá? E eu não consegui me concentrar. No que eu tava puxando aqui, eu vi algumas cartas, né, que saíram no mesmo campo. E essa daqui tinha saído exatamente no mesmo campo. Essa saiu, só que tava nesse campo aqui. E ali também eu vi outras cartas assim similares. Não olhei tudo, né? Mas algumas que eu vi, que eu tinha visto na outra também, me chamou a atenção. Mas, assim, ó, puxei as cartas, mas não consegui fazer a leitura, tá? Então, por isso que não te enviei. Tá até no meu celular. Acho que eu vou te enviar as duas só pra você poder ver, né? Então, a gente tem aqui essa energia, né? Posta na mesa. Então, os bloqueios, eles são uma energia... A carta do tarô, ela tá em energia neutra, né? Eu falei tudo isso no outro vídeo, como eu disse que eu vou te mandar. E eu acho que eu não vou me aprofundar nisso agora, tá? Eu vou mandar porque é só pra você comparar, senão você vai ficar meio perdida também, né? Vai ter que ver o outro vídeo vai ficar um pouco confuso. Enfim, não sei. É a ordem que você vai ver as coisas, então vou falar de novo, tá? Então desculpa ser redundante. Então, os bloqueios, a carta do tarô, ela tá aqui na energia neutra, tá? O que essa carta faz? O que essa carta fala? A temperança, basicamente, ela vai falar de equilíbrio de emoções. E assim, quando eu falei, eu não consegui fazer a jogada. Eu ainda peguei outros 2 decks. Eu peguei, tá aqui, peguei algumas cartas só. Peguei mais esses 2 aqui.
E esse, novamente, que foi o que eu tinha começado a jogar pra você da outra vez, o dos vilões da Disney. Mas, e aí fui pra ver onde é que a energia puxa, assim, do mesmo jeito que eu faço com as cartas, sabe? E foi os dos vilões da Disney, é esse mesmo, o deck tá certo. Foi só uma intromissão no momento que eu tava fazendo a leitura que me atrapalhou. A energia da temperança, ela vai falar de um equilíbrio de emoções. Basicamente isso, tá? Sem eu me aprofundar muito na carta, só para você entender. Quando a gente vai falar do bloqueio, a gente está falando dessa energia em desequilíbrio. E pode ter essa energia em excesso ou em falta. Um buraco na tua estrada de energética ou uma pedra que te dificultam ou impedem que você prossiga, tá? De alcançar as coisas que você quer, os seus propósitos, realizar os seus desejos, certo? Então, o excesso ou a falta de uma energia, ela te atrapalha. Muitas vezes é preciso que você pense o que é. Quando a gente está na via de chamada, é mais fácil, tá? Da gente identificar isso. Primeiro que a gente está se conversando, está se olhando, está numa energia mais forte e a gente vai conversando para ver mesmo qual que está puxando mais. Geralmente existe uma raiz. Eu acredito que a raiz dos teus problemas estejam aqui. Não quer dizer que não exista problema aqui, mas esse tá impulsionando para o resto, certo? Aqui a gente vai ter a energia da terra, energia de confiança, de segurança, de acreditar em si, de acreditar no próximo, de ter os pés firmes debaixo do teu chão, né? Saber onde está, toda confiança, tudo que diz de confiança, estabilidade está aqui relacionado, inclusive financeiro, tá bom? No campo de fogo, a gente vai ter a energia de desejo e ação, tá? O seu vigor, o seu desejo de realizar algo, a sua ação, a sua audácia para realizar alguma coisa, não só no âmbito mais carnal, a gente está falando de desejo em geral. Para você jogar comigo, primeiro veio o desejo, tá? Veio o pensamento e depois o desejo que fez você tomar a ação. Se você não deseja, as coisas ficam só lá no plano das ideias mesmo. Você não se movimenta, você não age. Então, campo de fogo é o campo de ação, de desejo, de querer, tá? No campo de água, a gente vai estar falando de sentimento. Essa energia que se transforma, que congela, evapora, essa energia que toma forma do que a gente colocar, né? Se eu colocar água numa garrafa, ela vai tomar a forma da garrafa. Se eu colocar ela num copo, vai ter aquele formato. Então, no tarô, por exemplo, isso diz muito sobre a simbologia. O naipe de copas é representado por cálices, copos, taças, tigelas, que são recipientes em que a gente coloca água, tá? É o naipe ligado aos sentimentos. Assim como o naipe de terra tá ligado, o naipe de ouro tá ligado ao elemento terra, o naipe de fogo às varinhas e o naipe de espadas tá ligado ao elemento ar. E aqui o ar é a energia de pensamento, tá? Essa coisa mais etérea que a gente não segura, que vai, viaja, né? E que muitas vezes pode ser muito frio e destituído de emoções, certo? Entendido até aí? Então vamos lá. Como eu falei, existe uma raiz, tá? Normalmente a gente tem um bloqueio que tá num campo e ele vai andar de mãozinha dada com os outros. Quando eu comecei a ler, né, da outra vez, eu olhei para o jogo e não consegui ver uma ligação, uma raiz, uma ordem mais forte da energia. Dessa vez, agora que eu puxei a segunda vez, eu estou intuindo que seja este campo aqui, tá? Não só pela carta ter saído exatamente no mesmo campo duas vezes, tá? Eu não sei. Então, vamos lá. No campo do fogo, campo de ação, ainda vou explicar um pouco melhor, acho que é melhor. Exemplos, né, do que seria essa energia, né, em desequilíbrio, para os exemplos que eu sempre dou. Sim, eu tô um pouco dispersa, né, algumas coisas que estão me atrapalhando, não tem muito a ver com a sua leitura, tá?
coisas aqui, barulhos na vizinhança que estão me atrapalhando hoje. Gustavo saiu, mas ainda tem os barulhos da vizinhança que estão vizinho brigando, por exemplo, tá me desconcentrando. Então, quando a gente vai falar desse desequilíbrio, imagina um churrasco, né? É um prato bem tradicional brasileiro, é algo bem comum pra gente, né? E a gente sabe como funciona. Pode não dominar a arte de fazer churrasco, mas sabe como funciona. Para a gente ter um churrasco, o fogo tem que estar em equilíbrio. Se o fogo está muito alto, a gente vai queimar a carne e não tem churrasco. Se o fogo está muito baixo, a gente passa o dia inteiro e não assa essa carne. Do mesmo jeito, a água. Né? A água é essencial. Estou eu aqui com a minha garrafa, já bebi, né, um bocado dela até, porque está muito quente aqui. A água é essencial, é extremamente necessário na nossa vida. Mas água em excesso afoga. Água na ausência desidrata, né? Os dois extremos podem levar à falência, né? Então a gente tem que ter essa atenção de estar em equilíbrio, tá bom? Então no campo de terra a gente saiu com a carta da temperança, falando dessa questão de equilíbrio, certo? No campo de terra, de água, a gente saiu com o 8 de ouro, certo? Os enamorados no campo de fogo e o Ás de fogo no campo de ar. Como eu disse na outra vez, você pode ver que essa carta saiu aqui, nessa posição. E foi quando eu me desestabilizei e não consegui continuar a leitura, precisei parar. Eu ainda tentei retomar, mas não consegui. Então vamos começar pelos enamorados, tá? No campo de desejo, campo de ação, campo de fogo. O que está te atrapalhando nas tuas ações? Pode ser uma energia em excesso, que você está gastando energia demais, ou fazendo demais e não está dando resultado, ou a gente pode estar numa baixa de energia, fazendo com que você não tome atitudes, não tenha ações, certo? Os enamorados, ele é uma carta que ela é linda, ela é maravilhosa. Ela é uma das melhores cartas do tarô. Ela fala de encontros de alma, de cumplicidade, de companheirismo. Só que a gente está no lado bloqueio dela, e no lado bloqueio ela vai falar do problema nessas questões. Inclusive ela fala de dúvida, tá? Da incerteza, da insegurança aqui envolvida. Aqui está representado, né, numa cena da Pequena Sereia com a Úrsula, quando ela na verdade está transformada numa forma humana e está tentando impedir a união da Pequena Sereia, da Ariel, com o príncipe Eric. Ela está aqui manifestando todo o ódio dela, toda a raiva dela, todo o poderio dela para ela atrapalhar esse relacionamento, né? Toda a força dela aqui. Ela planta, na verdade, quando ela aparece, ela traz com um colar mágico, né, com a voz da Ariel, ela hipnotiza o príncipe Eric, trazendo a dúvida. Ele estava certo da Ariel, ele estava certo que ia se declarar para ela, de que ia ficar feliz com ela, ele estava apaixonado por ela. Independente da voz, independente de qualquer coisa, ele estava apaixonado. Então ele estava decidido a encontrá-la. Mas quando a Úrsula, que eu não lembro, acho que é Vanessa, né, o nome que ela usa na forma humana, ela aparece, ela traz a dúvida para o Eric, de uma forma fantasiosa, de uma forma disfarçada, envolvendo magia, mas ela traz essa dúvida, ela traz essa insegurança e faz ele mudar o rumo das ações dele. Faz ele, em vez de casar com a Ariel, decidir casar com a Vanessa. Tá lá hipnotizado, tá tudo, mas trouxe essa dúvida. Então a gente tá com essa energia, né, bem dos vilões, aqui eu já tratei todas as questões dos vilões, né, no campo de fogo, no campo de desejo, campo de ação, trazendo a incerteza, trazendo uma insegurança para você na hora de agir, fazendo você duvidar muitas vezes do que você tem certeza, tá? É uma carta que, como eu falei, no campo, quando ela está no campo neutro, ela está no âmbito da luz, é uma carta que vai falar da beleza, ela vai falar do companheirismo, ela vai falar do entusiasmo, de um amor de alma, de um amor verdadeiro. Mas quando ela está na sombra,
a gente vai falar ou tem ausência disso ou tem o excesso disso, né? Pela jogada e pelo próprio Os Enamorados na Sombra, ela traz mais a ideia de você não estar confiando em si mesma para tomar as suas decisões. Isso não diz só sobre relacionamento, tá? Apesar de ser a carta dos enamorados, muitas pessoas acabam puxando isso só para o campo relacionamento, e não é isso. Aqui a gente está vendo uns bloqueios no seu âmbito geral de vida, que está te impedindo, que energia que está te bloqueando, que está te travando, impedindo que você alcance melhores resultados. E a gente vai ver com uma grande dúvida, com uma grande incerteza, de duvidar do que você já tinha certeza antes e tomar, às vezes, atitudes mais de impulso, mais imprudentes, atitudes diferentes do que você tomaria antes, ações completamente contrárias ao que você de fato deseja, não saber externalizar os seus desejos, as suas vontades, fazer as coisas para agradar apenas os outros, para seguir um fluxo que não é o seu, tá? Ou vamos para o contrário. Você, em vez de estar fazendo as coisas para agradar os outros, está muito dane-se a opinião dos outros. O que me importa sou eu mesma. Só que você vive numa coletividade e que precisa se preocupar também com o lado do outro, tá? Então, como eu disse, esse lado, se é o excesso, a ausência, é mais você que vai dar. Eu, pela jogada, acredito que seja essa questão de ausência, tá? Como eu falei no começo, a gente sai com a temperança no campo de terra, campo de confiança, certo? E aí vamos falar o que aqui? O campo de confiança e temperança, que está aqui justamente com as moreias, né? Não esqueci, as cobras do mar, que são os animais de estimação da Úrsula, né? São os espiões dela. Eles meio que se completam. Eles têm o olho trocado, né? Um olho amarelo e o outro mais de outra cor, que eles se juntam para enxergar as coisas e passar para a Úrsula, né? É trocado, um é o olho direito, o outro é o olho esquerdo, não é o mesmo. Então, quando eles se juntam, eles estão assim um do ladinho do outro, eles conseguem funcionar melhor. É como se um precisasse da energia do outro para ser um, tá? Eles são seres individuais, mas que andam sempre juntos, tá? Essa energia desses bichinhos. O que eles estão fazendo aqui na carta da temperança? Que é uma carta que vai pedir o equilíbrio das emoções. A gente precisa estar com as emoções muito bem equilibradas para poder tomar atitudes mais certeiras, para ter mais confiança. Então, a gente tem eles aqui trazendo a incerteza, a insegurança, bagunçando também os teus sentimentos. São sentimentos mais desequilibrados, tá? Sentimentos que não estão encontrando o seu próprio espaço, o seu próprio momento de ser e de agir. Sentimentos que trazem conflitos e dúvidas. A temperança, ela vem falando que existe momento de você ser o yin, momento de você ser o yang. Existe um momento para você ser o completo, você tem que saber respeitar esses momentos. Os seus momentos de luz e de trevas, os seus momentos de dúvida e certeza, os seus momentos de tomar a frente, os seus momentos de deixar que outra pessoa resolva, tá? A gente precisa saber respeitar isso, saber respeitar os seus limites do seu corpo, de descansar. Não importa o quanto que você queira uma coisa, o quanto que você goste de alguma coisa, se você está cansada, você não vai conseguir racionalizar direito, vai conseguir começar o seu cansaço a afetar a sua produtividade também, afetar o seu discernimento, afetar a sua visão das coisas, a forma que você enxerga o seu trabalho, que se enxerga, que enxerga a pessoa que está com você, tá? Então, tudo isso tem muito a ver aqui com a temperança. Ela vai falar desse desequilíbrio emocional, de você não estar encontrando essa energia, tá? De ter hora, momento para tudo, certo? E respeitar os seus momentos. Na outra jogada, quando eu tentei, foi essa cartinha aqui, né? Nesse lugar. E aí eu vou falar um pouco dessa carta, e para depois falar o que ela tá falando aqui, e talvez o que ela falaria ali, completando. O As de Fogo, ele fala sobre inovação,
sobre o começo de algo que vem para trazer uma mudança na sua vida. Algo que traz empolgação, que traz entusiasmo, que traz um certo deslumbramento e modificando o teu rumo, tua história, tua estrada, sabe? Traz uma grande diferença na sua vida, tá? Então, aqui está representado pelo cajado do Jafar, né? O vilão do Aladim. É um cajado mágico que dá os poderes malignos do Jafar, né? Um símbolo mágico dele, certo? E que transforma as coisas como o Jafar quer. Não tem um poder gigantesco como quando ele se torna um gênio, um grande feiticeiro, o feiticeiro mais poderoso da Terra, mas dá um poder dele hipnotizar o rei, fazer o que ele quer, tá? De transformar as coisas, conduzir, de manipular, vamos dizer assim. Esse cajado aqui, ele ajuda o Jafar a manipular o meio de acordo com o que ele quer, ele prefere, certo? Então, o que o Ás de Fogo vai falar dessa inovação? Quando a gente vai falar de um bloqueio, a gente está falando de uma dificuldade de iniciar algo. Ou você está investindo tudo para iniciar algo, ou você está se recusando a iniciar algo. Não está conseguindo dar início a uma nova fase, certo? A uma nova etapa, a um novo momento, permitir que uma energia se manifeste na sua vida. Uma energia de mudança, de transformação. E aí a gente saiu com ela antes no campo de segurança, né? Talvez você não consiga deixar isso iniciar direito por insegurança, ou você esteja deixando as coisas tomarem a frente, investindo energia demais, com muita sede de vontade das coisas começarem, por um excesso de confiança também, tá? Seria um bloqueio. Mas isso aqui para completar essa ideia, tá? No campo de ar, a gente vai ter ele falando dos problemas, dessas mesmas questões, mas envolvendo tuas ideias, teus pensamentos, de você não conseguir fazer as coisas do seu jeito, seja porque você não está muito confiante dos teus pensamentos, que é o que eu estou acreditando pela jogada, certo? E você não esteja sabendo argumentar adequadamente para que as coisas saiam do jeito que você quer. Você não está conseguindo convencer as pessoas a fazerem as coisas do seu jeito, a acreditar em você, a te dar o espaço, a te dar a credibilidade. Você está tendo uma certa dificuldade nisso, tá? Seja porque você está falando demais, seja porque você está falando de menos, seja porque você expõe demais as suas ideias ou expõe de menos. Mas o fato é que você não está conseguindo expandir as suas ideias, fazer com que suas ideias criem forma e se transformem o seu ambiente, transformem a sua vida, trazendo uma grande inovação, uma grande mudança em tudo. O jogo todo está me mostrando insegurança, tá? Eu realmente não lembro a carta que saiu aqui e aqui, quando eu joguei, tá? No vídeo que eu vou te mandar. Não lembro. Eu lembro dessas duas, muito bem lembradas, e de uma outra carta que saiu ali no meio. Mas essas aqui eu não lembro, certo? A gente tem o 8 de ouro aqui, que vai falar sobre trabalho, tá? A carta do 8 de ouro, ele fala sobre trabalho. Fala muito mais do que trabalho. Ela fala sobre a gente aprender com os erros do passado através do trabalho. Seja o trabalho realmente aquele remunerado, sabe? Ou o trabalho de se ter alguma coisa, o trabalho de dominar suas emoções, o trabalho de lavar uma louça, de arrumar uma casa. A gente vai aprendendo e aprimorando e fazendo melhor e lidando melhor com as situações conforme a gente vivencia. Né? Aquela história de que os erros, eles são grandes professores. Eles nos auxiliam a aprender a viver melhor, certo? Então, a gente vai ter um 8 de ouro aqui no campo de sentimento, falando sobre uma certa dificuldade que você está tendo de aprender com as emoções já vividas, de você aprender com as histórias que você já viveu para lidar com as emoções do agora. Então,
O jogo tá falando de você revisitar o seu passado. Só faltou sair uma roda da fortuna aqui. Mas de você olhar a sua história, de olhar o seu passado, para você entender as coisas como sempre começaram, tiveram meio, começo, fim, e como se desenrolaram, onde você errou, onde outra pessoa errou, onde a outra pessoa erra totalmente da outra pessoa, mas o teu erro foi permitir que aquela pessoa voltasse para a tua vida, sabe? Às vezes a gente tem que reconhecer isso também. A outra pessoa que pisou na bola, mas você permitiu. Você deixou que ela estivesse na sua vida. Você viu todos os sinais e permitiu que aquilo permanecesse, certo? Isso está te trazendo uma forte insegurança, uma forte dificuldade de confiar nas situações da vida, tá? Então, o 8 de ouro, ele vem pedindo, ele está falando aqui de uma dificuldade de aprender com os erros do passado, de trabalhar as suas emoções, de trabalhar os seus sentimentos, aqueles que doem, aqueles que machucam, aquelas feridas antigas. Você está com uma certa dificuldade de olhar para isso, aceitar os seus problemas, os seus defeitos e aceitar também as dores que te causaram, mas que quem pode corrigir, quem pode sanar, quem pode cicatrizar hoje é você, não é o outro. Você quem tem que tratar as suas dores. A outra pessoa te machucou, saiu da tua vida, nem faz mais parte. Se você não tratar, certo? Se você não curar as feridas, você vai sangrar em cima de quem não te feriu. Então, o 8 de ouro aqui vai falar que você precisa aprender com as questões do passado, com os seus sentimentos já vividos, e inclusive o que você está vivendo agora, certo? Está aqui retratado pelas hienas do Rei Leão, e que elas insistem em meio que não aprender muito com os erros do passado. O que aconteceu? Um erro delas grande. Elas não mataram Simba, o Simba fugiu. E elas meio que, vamos fingir que isso não aconteceu. Tá tudo certo. E chegam anos depois e esse passado, esse erro do passado, volta para assombrar elas, né? Volta, ó, a bater na porta e dizer, ei, cheguei, você acha que eu desapareci? Eu tô aqui. E você tem que lidar comigo agora. Eu só cresci, ganhei forma, ganhei tamanho, ganhei poder. Você achou que me esquecendo, não falando de mim, eu subiria. Mas eu só estava me alimentando nas sombras das suas energias. Então, vem falando de você precisar tratar os seus problemas sentimentais, as suas dores, as suas dúvidas, as suas incertezas, dúvidas, incertezas, inseguranças, dificuldade de iniciar alguma coisa, seja pela impulsividade de fazer com que essas coisas se iniciem antes do tempo, seja boicotando para não deixar iniciar, certo? Se ficou qualquer dúvida em qualquer carta dessa, em qualquer campo desse, me fala que a gente conversa e eu me aprofundo mais na carta, vou falar mais, porque cada carta de tarô, ela tem um significado muito amplo, tá? Muito mesmo. Não é só esse resuminho que eu falo. Eu vou aqui falando no que tá mais superficial, no que tá mais evidente, o que tem mais a ver que eu tô sentindo no momento, que tem mais a ver com a jogada. Mas, de repente, tá lá numa outra questão mais subjacente, certo? Da carta. Então, qualquer dúvida, fala. Então, você precisa resolver essas questões, resolver essas inseguranças, esses medos, esses traumas passados, tá? Para que você possa seguir adiante, para que você possa desfrutar de melhores coisas, tá? Inclusive do que você quer e de coisas que a gente vai ver aqui, nessas cartas que a gente atirou, que estão na sua energia, mas que não conseguem chegar até você na sua melhor potencialidade, não estão conseguindo te alcançar, porque tem uma barreira, tá? Seja um buraco ou um excesso, uma pedra, mas elas não conseguem chegar na tua energia. Ficou claro? Bora seguir aqui adiante para as energias das linhas, né, na tua vida. E aí a gente vem aqui, essa daqui foi a questão sobre teremos filhos na vida, relacionamento, que você diz que está com alguém, trabalho, financeiro, espiritual. Agora que a gente bota assim. Vamos ver se a gente consegue botar tudo. Acho que eu não vou conseguir, não. Acho que
só vou conseguir fazer uma linha de cada vez. Pelo menos duas, eu acho que dá. Uma das suas questões foi saúde. Sabe que eu não falo sobre saúde diretamente, mas campo essa mente da gente, o corpo ou o espírito está em desequilíbrio, é sinal de doença, tá? Certo? A gente adoece de alguma maneira, tá bom? Então vamos lá. Campo do pensamento, a gente saiu com 4 de fogo, 8 de copas e o 7 de fogo também. No campo do corpo, a gente tem, né, o 4 de ouro, a força e o 6 de varinhas. No campo do pensamento, a gente tem muita energia de fogo envolvida, tá? Não saiu nenhuma carta de espadas aqui para falar, o pensamento tá mais alinhado. São mais energias aqui, mais potentes, tá? No seu pensamento. Temos o quê? Temos a necessidade de deixar algumas coisas para trás, sabe? De superar algumas coisas. Muito urgente isso. O jogo começa com o Jafar com 4 varinhas, como se ele tivesse aqui conquistado as varinhas de outras feiticeiras por aí, né? E potencializando a magia dele. Mas é uma magia meio que contrária dele, que a magia dele é uma magia mais perversa do que essas aqui, que são mais alegrezinhas. O fato é que 4 varinhas ele vai falar de leveza, de alegria, de entusiasmo, tá? Dessa alegria que esse Jafar está de eu conquistei e agora eu posso conseguir tudo o que eu quero, né? Não é uma energia, você vê que ruim, é uma coisa de que tá na sua linha do pensamento para você ter mais leveza, mais alegria, mais entusiasmo com os seus planos, com seus projetos, com as suas ideias, com a sua forma de ver o mundo, tá? A gente tem uma leveza muito grande aqui. É a primeira energia, a primeira carta. As outras duas estão falando de questões que você tem que resolver. Aqui a gente tem o 8 de copas, né, com o Capitão Gancho meio que mergulhando aqui no rio, ou só tem o chapéu dele, ele foi engolido pelo crocodilo, não importa. A gente tem uma energia de é preciso deixar algumas coisas para trás, muitos sentimentos, saber superá-los, tá? O 8 de copas fala que para você recomeçar a vida, recomeçar uma história, recomeçar uma estrada, você precisa perdoar muitas coisas e se perdoar, certo? Saber superar o passado, saber deixar para trás. Muitas vezes você precisa até deixar alguns projetos, algumas histórias, algumas pessoas para trás, algumas ideias que muitas vezes fizeram total sentido para você, mas que hoje não fazem mais. Deixar questões que eram lógicas para você, questões que te completavam, mas que hoje não fazem mais sentido e você tem uma dificuldade, está se agarrando àquilo ali, porque já foi muito bom. Sim, foi, mas não é mais. E você precisa saber diferenciar isso. Se você sente falta e se você quer aquele projeto, aquela história, aquela pessoa, aquela amizade, aquele emprego na sua vida, porque hoje faz sentido para você, ou porque você sente falta do que um dia já foi, certo? Então, é preciso recomeçar algumas coisas. Então, vem já falando que você precisa saber deixar as coisas para trás e superar. E usar das dificuldades o teu ponto de equilíbrio, certo? Usar dos ataques que você recebe, das discussões, dos problemas, das sabotagens que ocorrem, né? Das dificuldades da vida, tá? Você usar com um ponto de equilíbrio, um ponto de força. Como assim? O 7 de varinhas, ele fala de você ser atacado por vários lados, certo? Se você está sendo atacado, só alguém te empurra de frente, a sua tendência é cair para trás. Mas se na mesma hora alguém te empurra nas costas, com a mesma força, a mesma intensidade, você não vai sair do canto, certo? Você encontra um equilíbrio. Então, o 7 de varinhas fala de, apesar de ser cansativo, exaustivo, desgastante, de você saber utilizar
o que usam contra você, dos ataques que você recebe, você ter uma sabedoria, você usar a sua energia para transformar aquilo no teu ponto de equilíbrio. É meio que usar do que te acusam, do que te afetam, do que te atacam, como teu ponto de força, se apropriar, né, daquela coisa ali, daquela acusação, daquela dificuldade, daquele problema, tá? Se apropriar e dizer sim, certo? Você pode até estar certo, ou você está errado, não me importa, eu vou fazer disso aqui a minha força, o meu amuleto e encontrar o meu equilíbrio, tá? Então, no campo do corpo, a gente vai ter 4 de ouro, a força e o 6 de varinhas. Você vê que seu jogo tem muita energia de fogo, pelo menos até agora, né? Muito recorrente, né? A questão de ação, a questão de desejo, né? Aqui a gente tem um baú de tesouros, né? Os jacarés que são presentes na Bernarda e Bianca. E a Madame Mim, quando ela realizou um feitiço e se transformou numa moça esbelta. Madame Mim é uma bruxa já idosa, né? Já com algumas distorções, né, da vida. E aqui ela voltou, rejuvenesceu, ficou uma moça bem bonitona, bem formosa, né? Toda rejuvenescida aqui. Então, aqui no questão do corpo, a gente fala que você precisa aceitar as suas dificuldades, aceitar as suas limitações, os seus ditos defeitos, sabe, as suas imperfeições, porque você é um ser humano e tem dificuldades, tem limitações, tem imperfeições, sejam estéticas, sejam de ordem de funcionalidade, tá? Todos nós temos. Você saber aceitar isso, não se apegar tanto a coisas que já foram, de novo, a mesma ideia, coisas que foram, mas não são mais. O 4 de ouro, ele fala muito de você não querer abrir mão de algumas coisas que você tem, mas que você precisa saber compartilhar, que você precisa saber dividir, que você precisa saber a hora de deixar para trás, sabe? Então a gente vem falando aqui, no geral, no corpo, de você ter uma autoaceitação melhor, tá? É uma energia que está aqui vindo, mas que você precisa permitir que ela aconteça, precisa deixar algumas coisas se irem, né? Entender que você não é mais a mesma pessoa que você era há 15 anos atrás, que muita coisa na sua vida mudou, e isso não te tira todo o teu poder, não te tira a tua força, não te tira o teu encanto, não te tira o teu entusiasmo, não te torna menos atraente, não te torna menos funcional, não te torna menos útil e necessária também, tá? Por conta de certas coisas da vida. Então a gente tem uma energia aqui de você saber se amar mais, certo? Então, de cara, talvez me pareça que tem algo aí que não tá tão legal na tua vida. Olha que legal, eu ia procurar essa carta, ela apareceu. Esta é a Madame Mim, né? Ela não é tão conhecida. Ela é a vilã da história da Espada Era Lei, que é a história do Rei Arthur. E aqui é a magia que ela faz, certo? Então, nesse campo do corpo, tá falando mais ou menos para você, não só em questão estética, tá? Mas questões de limitações físicas do tempo mesmo, sabe? Que a gente vai acarretando, né? Levando durante a vida e não tem mais a mesma energia, a mesma disposição, a mesma funcionalidade que tinha há alguns anos atrás, e saber aceitar isso, de que você tem outras habilidades, outras competências e saber encontrar o seu valor. É o que a gente viu no campo do corpo, tá? Então veja aqui a diferença, né, da Madame Mim quando ela faz a magia e ela fica toda vaidosa, toda realizada aqui, porque ela conseguiu, se tornou mais alta, mais esguia, né, jovem, toda essa coisa aqui. O cabelo dela bem sedoso, tudo isso está envolto na história da Madame Mim, né? Então ela vem falando para vocês essa questão de autoaceitação com o seu próprio corpo, tá? É uma energia que está no teu caminho, mas que você precisa deixar brilhar, precisa deixar acontecer também. No campo da espiritualidade, a gente tem o 8 de varinhas, carta de intensidade, de ação, de coisas que podem acontecer rápido.
Cavaleiro de Varinhas, de novo, tô falando, tem muita fogo na tua energia. E o 7 de Copas. Bem, aqui fala, não adianta você querer apressar as coisas, tá? Não adianta você querer saber tudo ao mesmo tempo. Tudo tem a sua hora, o seu lugar. Tudo tem um momento certo de acontecer, momento certo de agir. Tem certas coisas que não é o momento de você saber, não é o momento de você conhecer, sentir e vivenciar. E você compreenda isso, conseguir guardar a tua ansiedade, a tua pressa, né, respeitando os momentos. Mesmo assim, a gente tem duas cartas que falam de intensidade, de movimento, de coisas que estão acontecendo muito rápido ou que vão acontecer muito rápido em relação à sua espiritualidade. E se você não souber se manter tranquila, você não conseguir manter a tranquilidade, não conseguir conter a ansiedade, né, de saber que tudo tem um tempo, não se culpar também, né, de saber as coisas aconteceram na hora certa, na hora que tinha que acontecer, tá? Você pode ter um grande desequilíbrio. E aí sim, desequilíbrio, né, nesse campo pode te adoecer. Vamos lá. Se você ficar muito ansiosa aqui e não souber lidar com as energias espirituais, né, na sua vida, seja a sua fé qual for, sabe, se comunicar adequadamente com a sua espiritualidade, prece, oração, reza, cantiga, o que for, né, você pode entrar num certo desequilíbrio. Tá? E desequilíbrio espiritual pode afetar a sua saúde, principalmente transtornos, né? Pode afetar o físico também. No físico, a gente fala de você saber se autoaceitar e não ultrapassar os seus limites, não forçar o seu corpo mais do que você aguenta, seja numa questão de trabalho mesmo, você se submeter a trabalhar mais do que você aguenta, seja você querer para curtir uma noitada, uma festa, coisa assim, ficar virando noite e você não tem mais essa disposição, seja porque você está querendo exigir do seu joelho uma corrida ou subir muitas escadas e você já não tem mais essa energia, certo? Então precisa saber lidar com isso, com as mudanças do seu corpo, para não adoecer, para não se machucar, para não se lesionar espiritualmente, psicologicamente, fisicamente. Psicologicamente, no campo mental, a gente está falando de você saber deixar as coisas para trás, né? Perdoar o que tiver perdão, superar, recomeçar e saber usar as dificuldades, as adversidades da vida como seu ponto de força, o seu ponto de equilíbrio para levar as coisas com tudo muito mais leveza, tá? Então aqui é o nosso ponto sobre saúde. A gente precisa disso aqui para ter mais saúde, uma vida mais tranquila, mais benéfica, certo? Desequilíbrio em qualquer um desses campos atrapalha a saúde. Vamos lá, campo de finanças e trabalho. Financeiro, trabalho. Normalmente eu sempre leio junto esses dois campos interligados, a não ser que eu saiba que a fonte de renda não é a mesma do trabalho. Como assim, Ana, né? Bem bizarro isso de se falar. Mas tem uma cliente que ela é desempregada, ela não trabalha, mas ela vive de renda de aluguel. Ela tem alguns imóveis e vive de renda de aluguel. Então, no campo do trabalho, ela não trabalha. Mas no campo financeiro, ela tem uma fonte de renda. Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas, a gente tem uma coisa atrelada à outra, tá? Então, a gente tem o 7 de ouro, que fala de você estar investindo no lugar errado, se aliando ao que não é legal. 9 de ouro, 5 de varinha, financeiro. Trabalho, pajem de ouro, 3 de ouro, pajem de espadas. Tem muita intriga, certo? Te envolvendo. Temos 3 cartas aqui para indicar essa questão. Na verdade, vou entrar 4 cartas aqui. Mais uma ali. Só essa daqui que não vai falar disso. Certo? Só essa que não vai falar de intrigas e de precisar saber trabalhar melhor em equipe. Trabalhar melhor em equipe não é fazer da sua equipe de trabalho, seu colega de trabalho, seu melhor amigo e sair com essa pessoa, tá? Seja seu paciente, mas eu não trabalho com equipe, eu sou autônoma, sou fisioterapeuta
e trabalho atendendo a domicílio. Tenho, na verdade, uma lanchonete, só eu que trabalho. Então, sua equipe é seu próprio cliente, né? Então, não é você saber fazer dessas pessoas seus melhores amigos, trazer para casa e coisa assim. Não. É saber justamente separar uma coisa da outra, tá? Sua vida pessoal de sua vida profissional. Deixar separado. Guardar as suas coisas para você, para não gerar tanta intriga, tanto conflito, tanta confusão, certo? No campo do trabalho, isso vai estar refletindo muito mais no trabalho do que no financeiro, tá? Então, no trabalho, isso tá tendo um reflexo aqui de conflitos em trabalho em equipe, de muita coisa que é falada, né? Tem um ditado que fala, quem tem boca fala o que quer, né? Então, saber filtrar. As pessoas às vezes vão falar de todo jeito, você fazendo A, você fazendo B, você não fazendo nada. Vão falar. Então, faça a sua parte, certo? Da melhor maneira que você souber. E deixa os outros com os problemas deles. No financeiro, a gente vai ter a energia do Scar, convencendo as hienas a conquistar o reino para ele, tá? Não foi uma boa ideia do Scar, foi até útil para ele durante um bom tempo. Mas as primeiras hienas são atrapalhadas, as hienas não levam as ordens a sério, elas meio que burlam essas regras e elas não são confiáveis, né? Elas não são realmente subalternas ao Scar. Elas querem ser parceiras dele, elas querem um direito de igualdade aqui. Então foi uma péssima escolha do Scar, né? Apesar de que ele não tinha uma outra, a não ser ele tinha uma outra, sair da Pedra do Reino e procurar o próprio bando dele. Mas ele queria tomar um reino que já estava pronto. Então o Scar utilizou de meios inidôneos, meios que não foram legais, para conseguir o que ele queria. Eu estou dizendo que você está fazendo algo ilegal? Não. Estou dizendo que o 7 de ouro fala, cuidado com as tuas escolhas. Cuidado com o que você está plantando. Preste atenção se o que você está fazendo hoje corresponde ao que você quer colher amanhã. Tipo, eu quero emagrecer. Mas eu quero emagrecer comendo uma barra de chocolate todos os dias. Essa equação não vai bater, certo? Não vai bater. Não tem como. Muito dificilmente eu conseguiria isso, mesmo que minha única alimentação no dia fosse essa barra de chocolate. Ela tem caloria o suficiente para manter, né, meu índice calórico lá em cima, além de não ser nada saudável. Então, o 7 de ouro, ele está falando dessa questão, de você prestar atenção. Eu quero isso aqui, o que eu estou fazendo hoje para eu chegar nisso aqui? Eu quero poupar dinheiro, eu quero fazer uma viagem no fim do ano. Tá, você está poupando dinheiro, você está economizando, você está investindo no lugar certo. O trabalho que você tem, com as contas que você tem hoje, casam com isso, dá certo. Não vai te desequilibrar em nada, certo? Tá? Porque o 7 de ouro, ele fala disso, de você prestar atenção se você está plantando o que você quer colher, certo? Então, é prestar atenção na tua fatura. Tu tá gastando em quê? Tá gastando muito em lanche? Tá gastando muito, né? Aplicativos de entrega como o iFood? Tá usando muito Uber em trajetos que são até curtos e que daria para você fazer um pouquinho a pé? Então, tá pensando onde você está comprando, o que você está comprando, se não dá para ser substituído por uma outra marca. São coisas assim para você analisar onde você está desperdiçando o seu dinheiro, certo? Então, mas acima de tudo, isso aqui são todas coisas que eu tô falando paralela, mas o 7 de ouro fala de você prestar atenção se você tá no caminho certo para o que você quer, tá? Que talvez você não esteja. Ele tá pedindo para você prestar atenção e vigiar isso o tempo inteiro. Por isso que e onde é que isso entra na questão de equipe? É de você tá fazendo umas relações que não são tão legais com essas equipes, né, essas pessoas, e que podem acabar te atrapalhando no financeiro, certo? O 5 de varinhas vai falar desse conflito, de pessoas que deveriam atuar juntas, energias que deveriam ser conciliadas para conquistar algo, que são plenamente conciliáveis, que são plenamente congruentes, mas que não estão conseguindo, que estão meio que disputando aqui para ver quem é melhor e um sabotando o outro e acaba que não sai nada, porque fica só um tentando puxar o tapete do outro e não ajudando em nada, certo?
O 9 de ouro fala de... Existe uma grande prosperidade, tá? Existe prosperidade para você, existe uma estabilidade financeira, existe uma grande chance de você atingir os seus objetivos financeiros. Contudo, você tem que prestar atenção nessas duas energias aqui, né? De você estar se encaminhando para o que você quer, ter um bom planejamento, certo? Confiar nas pessoas certas, confiar em você também. E ter cuidado com as equipes, as pessoas que te cercam, as pessoas que te fazem acabar gastando dinheiro de alguma maneira, ou gerir o seu dinheiro, a forma que você gere o seu dinheiro, certo? Então, prestar atenção nisso, para não estar tendo desperdícios, para você poder atingir essa prosperidade aqui. Enquanto que no campo do trabalho, a gente vai vir com 2 cartas de página, que são cartas de comunicação e imaturidade, tá? São cartas de trazer uma certa infantilidade. E como a gente veio aqui com o 5 de varinhas, já fui para essa questão. E aí tem o 3 de ouro também, que fala da questão de saber trabalhar em equipe, de saber reconhecer o papel fundamental de cada um nesse trabalho, de que vamos para um trabalho em casa, né? A gente tem a família que trabalha em casa, ou que está em casa, né? Trabalhando não, está em casa, os trabalhos domésticos, é o que eu quero falar. Se você mora sozinha, todas as tarefas são para você. Mas se tem outra pessoa que mora com você, essas tarefas têm que ser divididas, né? Diz um ditado que onde tem um folgado, tem um sobrecarregado. Então, não é justo você estar se sobrecarregando, nem sendo a folgada da história, de você saber dividir as atividades. E isso está no campo de trabalho. Então, é saber trabalhar em equipe, é saber reconhecer o trabalho do outro. Que às vezes você está cansada, mas teu colega também tá? Teu cliente também está cansado, por isso que ele está com aquele mau humor naquele momento, certo? De você compreender também, às vezes, o seu patrão, né, de saber a importância dele naquilo ali, mas também reconhecer a sua. Não é te diminuindo, não. É saber que cada uma é uma peça fundamental para a construção desse cenário, certo? Além disso, os pajens aqui, né, como eu falei, eles trazem uma maturidade, trazem comunicação, né? Mas trazem também o quê? A questão de ir atrás do que se quer, né? De se comunicar com o que é, de estudar mais, de planejar mais, né? O Pajem de Ouro fala sobre possíveis capacitações no seu ambiente de trabalho, de você se aprimorar no que você trabalha, seja o que quer que seja, ou de começar uma especialização, ou um curso, uma faculdade, tá? Tá muito propício para isso, né? E o Pajem de Ouro vai falar dessa construção, ou Pajem de Ouro fala disso, né, que eu acabei de dizer, dessa capacitação, dessa especialização, né, de você estudar mais, de se empenhar mais, para que com o estudo venha confiança, tá? Venha uma autonomia maior, venha uma autovalorização e também respeito e valorização ao trabalho do outro, seja ele qual for. Enquanto que o Pajem de Espadas, eu tinha pegado a carta, estava falando Pajem de Ouro, mas peguei a carta de espadas e falei para a carta de espadas, desculpa, por conta do reflexo da luz que eu tô vendo, que assim quase não dá para ver a carta, né? Então, Pajem de Espadas, ele fala sobre você lidar com os problemas com leveza, sabe? Não pesar demais nos obstáculos, nas dificuldades da vida. Se dá para resolver, bora sentar e conversar. Se não tem como resolver, então deixa para lá, supera, passa por cima, ignora. Sabe, não fica remoendo uma questão que não vai levar a lugar nenhum, não. Deixa pra lá, tá? Se o ambiente de trabalho não te faz bem, né, então o interessante é que você se capacite e busque outro ambiente de trabalho, outro lugar, mas se capacitar, acima de tudo. A gente vem com Pajem de Ouro falando que você tem muito que aprimorar ainda, tá? Você pode se aprimorar, você pode ser melhor no que você faz, certo? E lidar com mais leveza e saber trabalhar em equipe, tá bom? Mas não tem energia ruim aqui, não. Tem algumas coisas que você precisa aprender a lidar, sabe? Mas ruim não é, não. Relacionamento, que você me disse que tem alguém na sua vida. E se existe uma energia de maternidade,
né? Eu não leio sobre gravidez, você sabe disso, mas vamos ver, e aí é que a gente conversa. Essa carta saiu da outra vez, nesse campo. E aí esse campo aqui, como foi o último que eu tirei da outra vez, eu vi melhor as cartas. Vou também, né, me debruçar, juntar o que eu lembro que eu vi, né, a ideia que eu vi. Aqui a gente tem no campo de relacionamento 5 de copas, 5 de espadas e o 2 de espadas. Tá. Não são cartas promissoras para relacionamento, tá? Não são uma energia positiva nesse momento. É como se vocês estivessem se encaminhando para algo que não é bom. A energia que vocês estão emanando hoje tá encaminhando para algo que pode trazer muitos conflitos, muitas dúvidas, tá? De não enxergar as coisas com muita clareza, de não conseguir ver com tranquilidade, de às vezes nem querer ver, né? O querer ver, tirar as vendas dos olhos e ver as coisas com maior clareza pode ser apavorante, pode ser enlouquecedor. Então a gente tem uma carta aqui desse peso de não querer ver, de conflito, de dúvida, de incerteza, de mágoa. Tem muita mágoa, na verdade, a gente tem um 5 de copas aqui, que é uma carta muito dolorosa, é uma carta que fala de mágoa, de arrependimento, de decepção, né, de chorar muito pelos problemas, pelas dificuldades. Também é uma carta que fala muito de você potencializar os problemas, tá? De ver tudo numa lente de aumento e não conseguir nem ver mais o que tá bom. Ter tanto problema ou o problema tomou um vulto tão grande que você não consegue enxergar o lado bom das coisas. As coisas boas que aconteceram, tá? É muita mágoa. Não é nem desgaste, é mágoa mesmo, é decepção. Trazendo uma dúvida, uma grande incerteza, tá? E grandes conflitos. Quando a gente chega aqui no 5 de espadas, ele vai falar de horas, relembrar sim as coisas boas, mas em horas que voltar e fazer, não, mas isso aqui não me cabe mais, né? De hora ter muita confiança, hora confiança nenhuma, hora ter saudade, hora ter raiva. É uma carta de muito conflito. Então a gente tem duas cartas aqui de conflito, falando da mente, trabalhando em cima desse conflito aqui. Então tem algo que não tá legal aí na linha do relacionamento e que vocês estão se encaminhando para isso aqui, para essa trajetória aqui. Ai, Ana, isso não tem como mudar, o relacionamento da gente vai acabar e tudo mais se continuar do jeito que tá assim. Tem algo aí que não tá legal e que precisa ser mudado para evitar essa grande mágoa, essa grande decepção que tá aqui, certo? Por mais que vocês tenham sentimentos um pelo outro, tá? A gente vai criar uma grande dúvida, uma grande incerteza, certo? Então, se não mudar como as coisas estão, vocês vão recair aqui, tá? Se isso já não está acontecendo, você está atraindo isso aqui. No campo sobre maternidade, é o seguinte, na outra jogada, né, só saíram cartas falando que não. Porém, o que eu senti naquela hora foi, não é o momento, tá? Eu não tenho como determinar a tua história de vida toda. O que eu sei é que eu consigo ver cerca de 1 ano para frente. Pode ser que eu consiga ver mais? Pode. Mas até hoje, ninguém que eu fiz uma leitura há mais de 1 ano chegou para mim para dizer, Ana, aquilo que você leu há 3 anos está acontecendo hoje na minha vida. Isso não aconteceu. Então, eu não posso te dizer que eu consigo ver mais do que isso. Já aconteceu das pessoas voltarem com 1 semana, com 1 mês, 6 meses, ou 10 meses, 12 meses, 13 meses, de falar, Ana, o que você falou tá acontecendo agora. Igualzinho. Igual. Quando as coisas começaram a acontecer, eu só lembrei de você. Então, é o que eu sei. Cerca de 1 ano é o que eu consigo ver, tá? Por conta dos feedbacks. Então, não posso afirmar que eu não vejo mais do que isso, que o que eu tô vendo vai ser mais pra frente. Nem que posso afirmar que eu nem consigo, nem que não consigo. Não dá, porque eu não tenho feedback pra isso, tá bom? Então, eu vou, sendo bem sincera, o que eu sei é isso, 1 ano. Então, o que eu senti quando eu puxei a primeira vez, né,
é que não era o momento. E saiu 10 de espadas, né? Se não me engano, na primeira posição também. 10 de espadas é uma carta de muita dor. É uma carta de você precisar deixar tudo para trás e seguir adiante. É uma carta de se sentir traído, magoado, abandonado, deixado de lado. É uma carta que fala dos pedaços, sabe, que ficam. Você vê que é algo que está aqui espetado por 10 espadas. 10 espadas espetaram. Tem umas cartas que eu tenho que parece até que é um pula-pirata, de tanto que a pessoa está ali espetada de espada, né? Não tem mais nem um alfineteiro, de tanto espinho que está carregando. Então, é uma carta que vai falar sobre precisar deixar as coisas para trás, de abandonar algumas ideias, de deixar para trás, seguir um novo caminho. Não é desse jeito, não é esse momento, não é essa história. Não, sabe? Seria um não. Só que não foi o que eu senti quando eu tirei a primeira vez, e não é o que eu sinto agora, e não é o que as outras duas cartas falam, tá? Então, o que me parece realmente aqui não é agora, talvez até nem com a pessoa que você esteja, ou talvez não seja uma ideia de gravidez, talvez seja de você adotar uma criança, por exemplo, sabe? Mas existe a ideia de maternidade na sua vida, sim. A gente vai ter a Imperatriz aqui. A maior carta para a maternidade é o arquétipo maternal. É a figura, né, maternal que o tarô carrega. A energia da mãe, a grande protetora, a grande zeladora, cuidadora, aquela que tudo cuida, protege, ama, defende, às vezes até defende demais e protege demais. Que a gente está representada por Mamãe Gothel, né, da Rapunzel. E que, claro, a Gothel é uma vilã, né, mas vamos tirar o arquétipo de vilã dela, a questão de vilania dela, e supor que ela tinha boas intenções, ela não era uma mãe narcisista. Vamos supor que realmente ela estava sendo sincera com a Rapunzel ao deixar a Rapunzel numa torre, isolada de tudo e de todos, para que Rapunzel não se envolvesse com ninguém, para que ninguém machucasse Rapunzel, ninguém ferisse ela. Então ela seria uma mãe extremamente protetora, super protetora, e que acaba machucando e prejudicando o filho por isso. Tá? Isso é o lado negativo da Imperatriz. Tô dizendo que você seria isso? Não. Tô dizendo que a carta da mãe saiu no seu jogo. Então não tem como eu dizer, não, você não vai ser mãe na sua vida. Não tem, tá? Talvez não seja agora, talvez não seja da forma que você pensa, da forma que você planejou. As coisas sejam bem diferentes do idealizado, certo? Talvez seja apenas, as coisas até sigam do jeito que você planeja, só não é agora, só não é com essa pessoa, só não é nesse momento, tá? Que a gente sai com 10 de espadas aqui, eu não posso negar isso. O 2 de varinhas vai falar sobre algumas incertezas, de você mesma duvidar se você quer isso na sua vida, nesse momento, com essa pessoa, seja a pessoa que você está agora, ou outra pessoa futuramente, ou ser mãe solo também, tá? Ou não ter. Porque ter um filho é algo que muda demais a vida da gente. Demais da conta. Não é como uma roupa, não é como trocar um relacionamento. Um filho, ele traz uma mudança brutal na sua vida. E é algo que é para sempre, né? Então, você precisa decidir o momento certo, tá? O 2 de varinhas, ele fala, né, aqui ele está representado pelas fadinhas da Bela Adormecida, né, na disputa do azul ou rosa, né, como se o vestido tivesse que ser ou azul ou rosa, naquele universo só podia ser de uma cor. Mas a gente sabe que poderia plenamente o vestido ser azul e rosa ao mesmo tempo, né? Mas a questão não é essa. O 2 de varinhas, ele fala sobre a dúvida. Uma dúvida de querer estar aqui e estudar e continuar na carreira, continuar no projeto, a responsabilidade do dia a dia, e largar tudo e botar uma mochila nas costas e sair viajando pelo mundo, certo? Não dá para fazer as duas coisas, tem que ser uma ou outra. E aí, sua pergunta seria a dúvida entre ter um filho e largar toda a vida, tudo, mudar sua vida, mudar sua rotina, mudar o seu dia a dia, abdicar de noites de sono, dedicar muito dinheiro a isso, muito trabalho, muita responsabilidade, muito sentimento,
muitas conexões, trocar as baladas, as noites de festa por festa infantil, parquinho, sabe? Musiquinha infantil, mudar o seu jeito em tudo. Deixar o sapato alto de lado e usar um sapato que seja mais ágil, confortável para você correr atrás de criança. Tudo isso que inclui, né, a maternidade, não só aquela romantização da maternidade, mas a maternidade real, certo? Então, a dúvida entre abrir mão da sua vida hoje, do que é de certos planos também, porque quando a gente é mãe, tudo muda, e muitos planos da gente também são mudados, são alterados. Eu não me arrependo de jeito nenhum de ser mãe, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, mas eu não vou dizer que é uma coisa fácil, tá? O seu filho passa, sim, a vir em primeiro lugar. É ele antes de você, antes do seu sono, antes da sua fome, antes da sua vontade de tomar um banho, do seu calor, do seu frio, antes da sua vontade de fazer xixi, está o seu filho, certo? Tudo está, ele está acima. Então, é preciso tomar essa decisão com mais segurança, com mais confiança em si mesma, nas mudanças, né, que isso traz na sua vida, nas mudanças no seu corpo, seja um filho biológico ou adotivo, porque vai mudar muita coisa, tá? Mas tem uma energia de maternidade no seu caminho, mas não agora. Não agora. Não é o momento propício na sua vida, certo? Espero que tenha ficado claro. Se ficou qualquer dúvida em qualquer campo, qualquer carta eu não falei direito, não me expressei bem, você não entendeu, me fala que a gente conversa mais sobre aquela cartinha específica, sobre aquele campo, tá? Então, mas eu espero que esteja tudo muito claro e que seja proveitosa essa leitura para você e que lhe ajude, né, na sua jornada aí, nas suas decisões. Um beijo, meu bem.